Fala aí, Canterlot Wondercoats, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de Equestria Girls, dessa vez do último filme, né? Legend of Everfree, a lenda de Everfree. Mas calma, pode ser o último filme da franquia, mas não é a última obra que veremos desse spin-off de Friendship is Magic. Então vamos lá, né? Esse filme, cronologicamente, pode ser assistido depois da quinta temporada, mas eu recomendaria ver depois da sexta e da sétima, porque aí nós já teríamos um desenvolvimento bacana com a Starlight e tal, mas vocês podem assistir quando quiserem. Eu particularmente recomendo assistir depois da sétima temporada, né, da série original. Mas enfim, o filme abre com a Saitwai, né, vamos chamá-la de Twilight, porque ela é a Twilight versão humana, né. E ela tem um pesadelo, acordando no quarto com a chegada das amigas, alertando que o ônibus da escola está prestes a partir para o Camp Everfree. Então, ela rapidamente faz as malas, né, com ajuda, porém, ela nota a presença da Midnight Sparkle no quarto dela, que desintegra tudo, dizendo que vai fazer parte dela para sempre. E aí a Twilight acorda, né, do pesadelo, ela está desesperada e percebe que está no ônibus a caminho do Camp Everfree com a turma dela, pois eles vão passar, né, um fim de semana e tal lá numa excursão. Tanto é que a diretora e a vice-diretora Celeste e Luna estão comentando o quão orgulhosas elas estão com a façanha da turma juntar dinheiro para fazer essa excursão, né? Uma vez que as próprias já fizeram memórias inesquecíveis nesse acampamento quando eram mais novas. E elas garantem que todo mundo ali também vai fazer ótimas memórias, né? Então, a viagem em si segue bem tranquila ao som da primeira música do filme, The Legend of Everfree, e ela tem uma batida bem similar a Apples to the Core, então é bem bacana, né? Mas enfim, a turma do Canterlot High chega no Camp Everfree e comentam, né, quais atividades eles planejam realizar. E aí, né, nós vemos que o Flash, ele tá meio envergonhado, ele vai entregar a mochila da Twilight pra ela e tal. Fica um clima meio, sei lá, no ar, né? Fica um clima meio desconfortável. Mas, basicamente, todo mundo conhece a diretoria do acampamento. No caso, temos a diretora Gloriosa Daisy e o irmão dela, Timber Spruce, que é o segundo no comando, né? E aí a Gloriosa vai e anota sugestões de todo mundo e tal, sobre que atividades eles querem fazer nesse final de semana. E o Timber, ele proíbe a galera de acessar a pedreira local, dizendo que é o único lugar restrito do acampamento, né? A Rainbow vai dando um monte de ideias e tal. E a Celeste, ela relembra a Gloriosa que todo ano os campistas deixam um presente no acampamento para os futuros visitantes, né? Como se fosse uma lembrança, um agradecimento pela estadia. E esse ano não vai ser diferente, né? O Timber, ele até fica meio assim e tal, mas todo mundo decide que vai fazer um presente do acampamento, porque é uma tradição, mas de boa. E aí todo mundo é sorteado em duplas, né, para suas respectivas cabanas, e vemos que rola um leve flerte entre o Timber e a Twilight. Mas beleza, né? E aí todo mundo vai pegar as malas para se acomodar nas cabanas, só que do nada o Filthy Rich aparece e a Gloriosa fica estranha, né? Ela conversa com eles, seguinte, não dá pra você voltar depois que eles forem embora, a gente resolve isso depois. Todo mundo fica desconfiado, mas o Filthy Rich vai embora. Ela diz, não, ele é só um velho campista que ama visitar o acampamento. Mas enfim, né? Todo mundo vai se acomodar nas cabanas e a Sunset, ela fala, né, comenta com a Twilight que acha a Gloriosa meio estranha e tal, fica provocando ela em relação ao Timber, né, dizendo, você tá gostando, ele é meio fofinho, né, enfim. E aí ela tenta comentar sobre o que aconteceu no ônibus. A Twilight não quer falar disso, mas o Spike diz, né, que ela tá tendo pesadelos frequentes sobre o que aconteceu nos Jogos da Amizade e tal, mas a Sunset diz que tá tudo bem, que não foi culpa dela, foi culpa da Cinti, e que todo mundo a perdoou por causa disso. Mas aí que tá. Do nada, a Twilight, ela vai passar um protetor solar para Sunset e ela acaba levitando o objeto. Ambas acabam tendo reações extremamente opostas. A Twilight está assustada e a Sunset está empolgada, né? Porém, elas concordam em manter isso em segredo a pedido da Twilight, né? Um tempo se passa e elas vão até as docas para se encontrar com a galera.
A Twilight vai na frente, né? E a Sunset, ela acaba esbarrando na Gloriosa. Ela pensa, né, que ouviu a Gloriosa resmungando de alguma coisa, só que ela disse que não falou nada, ficou de boa. E aí, né, todo mundo se reúne nas docas para decidir que atividades eles vão realizar. E aí o Flash, ele acaba notando, né, que a Twilight e o Timber estão bem próximos, ele fica meio triste, vai conversar com a Sunset que diz, ó, você não pode sentir inveja, né, porque a Twilight que a gente conhece não é a mesma Twilight daqui. E aí o melhor seria você superar, né? E aí, tipo, a princesa Twilight é muito ocupada em Equestria com os afazeres dela. Então, realmente, ela voltar para aquele mundo é praticamente inexistente, a chance dela voltar. Mas, enfim, todo mundo acaba percebendo, né, as más condições das docas e decidem que o presente que eles vão dar para o acampamento esse ano vai ser fazer uma reforma. O Timber parece cético no início, porque, pô, reformar as docas vai levar um tempo e talvez a galera não consiga aproveitar. Mas todo mundo diz que vai se empenhar, que vão fazer dar certo. E a Harriet até quer usar o local para fazer uma passarela, um desfile depois que construírem, né? E aí, beleza, todo mundo passa o dia trabalhando, o sol começa a se pôr e eles se reúnem em volta da fogueira para contar histórias de terror. Um clássico, né, de acampamento. E aí o Timber ele decide contar sobre uma lenda da época que os seus tataravós que fundaram o acampamento aconteceu. Basicamente eles se mudaram para aquelas terras, começaram a construir o acampamento, mas uma noite eles acabaram sendo visitados por um espírito da floresta, alegando que o território era dela, né, e estava sendo invadido. Então os tataravós imploraram para ficar ali e terminar a construção do acampamento para compartilhar a beleza da natureza com todo mundo. E aí, né, o espírito disse, tá bom, ok, vou deixar mais um dia, eu voltarei para retomar a floresta para mim. E aí, né, basicamente o Timber fala que esse espírito se chama Gaia Everfree e todo mundo vai saber se ela tá por perto caso avistem uma trilha de pó mineral. E aí, né, nessa hora, alguma coisa começa a mexer nos arbustos, mas é só a Gloriosa que saiu de trás de uma moita, né? Ela estava voltando para o acampamento e cortou o caminho por uma trilha lá. A Fluttershy fica com medo, a Rainbow até acredita que se essa criatura realmente existe, possa ter a ver com magia de Equestria. E ela fica empolgada, né? As outras ficam meio assim por causa do Fall Formal, por causa das Dazzlings, até dos jogos da amizade, né? Só que aí a Twilight fica desconfortável, sai dali, né? E a Sansa diz, ó, pessoal, vamos ter mais sensibilidade, ela não superou o que aconteceu ainda, então vamos abafar o caso. Naquela noite, a Twilight acaba tendo outro pesadelo, né? E ela acorda e vê que não era só o protetor solar que estava levitando, mas tudo. E aí ela acorda, né? A Sunset fica meio assim, assustada. A Twilight consegue botar tudo no chão e ela começa, né? A conversar com a Twilight dizendo, ó, tá na hora de se abrir o jogo, o que é que tá acontecendo? Mas a Twilight ainda quer manter segredo e tal. Enfim. No dia seguinte, as obras na doca, né, retornam. E nós vemos que ambas estão tentando discutir como que a Twilight vai controlar os poderes dela. Porém, nesse momento, o barco à vela que a Derp e o Sandalwood estão bate com tudo na doca, fazendo com que a reforma volte à estaca zero. E tipo assim, eles comentam que não tinha vento nenhum e o barco se moveu sozinho do nada. E aí a Harriet nota, né, uma trilha de pó mineral na água, todo mundo começa a teorizar. E a Twilight ela se embrenha sozinha na mata, se culpando pelo ocorrido e cantando a segunda música do filme The Midnight in Me, onde ela fala, né, sobre os medos dela de que a Midnight Sparkle esteja controlando e tal. Enfim, ela não quer voltar a ser aquele monstro. A Sunset e o Spike ficam procurando por ela, mas a Twilight já esbarrou no Timber, fingiu que se perdeu e tal. E aí ele a guia de volta para o acampamento e acaba contando um pouco, né, de quando ele era mais novo. Ele tinha o sonho de que os pais vendessem o acampamento e eles fossem na cidade, para ele passear no shopping, ver como eram as coisas e tal. E acaba que o Timber nunca contou isso para ninguém, então eles ficam mais próximos. E quem estava ouvindo essa história atrás do arbusto era a Sunset e o Spike, que decidem deixar conversas sobre magia depois, né? E aí, beleza, no acampamento todo mundo tá lá fazendo alguma coisa, quando do nada acontece um tremor. E o Book Biceps nota outra trilha de pó mineral.
A AJ, que tava ajudando a Harriet lá numa parede de escalada, ela acaba puxando e a Harriet sobe com tudo, né? E aí a Harriet fica mó assustada e a AJ diz, não, calma, calma. Foi como se você tivesse o peso de uma pena num segundo atrás. E aí a Harriet, ela fica com medo, ela não quer, né, a ajuda da AJ pra tirar o colete de proteção. E quando a AJ se aproxima, ela faz assim e do nada surge como se fosse um escudo de diamante que empurra a AJ pra água. E aí a Sunset fica empolgada, né, com a possível ideia das amigas dela estarem ganhando poderes. A Twilight fica mais assustada. E nessa hora uma explosão acontece na cantina. As meninas vão lá, né, e a Pink explica que estava preparando alguns biscoitos e tal. Jogou granulado e tipo, bum! Os biscoitos brilharam e explodiram, sujando tudo. A Fluttershy até tenta ajudar na limpeza, mas do nada, uma ave vai até a janela onde ela tá e leva, né, como se fosse um lencinho para ajudar na hora de limpar. Tipo, o lenço tá ali em cima e aí o pássaro vai e, como se diz, derruba o lencinho na mão dela. E é ok, né? A Rainbow, ela acaba aparecendo ali e diz pra todo mundo que ela foi buscar um colete para escaladas, só que ela foi correndo e quando se deu conta estava quase chegando na cidade. E o motivo pra ela ter demorado, embora seja super veloz, é que, tipo, quando ela voltou a andar, a velocidade sumiu. E aí quando ela estava perto do acampamento, a velocidade voltou e ela bateu com tudo ali na cantina, né, na cafeteria. E aí a Sunset, ela teoriza, né, sobre os poderes e tal. A Fluttershy acha que é a Gaia Everfree. E aí a Gloriosa aparece. Só que, tipo, tem tantos problemas acontecendo, tantas pessoas exigindo as coisas dela, mas ela diz, não, tá tudo bem, relaxa, deixa comigo. E aí ela acaba relando, né, na Sunset. E a Sunset escuta um grito de frustração. Ela acredita que foi a Fluttershy, né, só que ninguém mais escutou. Enfim, todo mundo se reúne porque tá na hora de preparar as lanternas de papel para soltar no ar e tal. A Twilight fica cada vez mais paranoica, mas se permite um momento de respiro lá com o Timber enquanto prepara a lanterna, né? Mais tarde, a Sunset acaba acordando e vê que a cabana tá vazia. Ela começa a se embrenhar na floresta e vê a Twilight e o Spike tentando ir embora do acampamento, né? Voltar para a cidade, mas a Sunset consegue convencê-la do contrário. Só que no momento em que ela rela na Twilight, ela consegue ver tanto as memórias quanto as emoções da Twilight, que é que ela tá passando, né? Então ela diz, não, calma, Midnight Sparkle se foi e tal. E ela percebe que também ganhou poderes, nesse caso de ler memórias, pensamentos e sentimentos das pessoas através do contato físico. Mas, obviamente, isso acaba alimentando os pensamentos intrusivos da Twilight, que fica cada vez mais desconfortável em estar perto das amigas, né? E possivelmente as infectando com magia da Midnight Sparkle. As duas acabam encontrando com o Timber, que estava coletando lenha, né? E aí a Sunset inventa que ela era sonâmbula e a Twilight a encontrou e estava levando de volta para a barraca. Então o Timber decide, né, que vai levar as duas de volta para o acampamento. Ele puxa a Twilight um pouquinho mais para frente, vão conversando. E a Sunset percebe, né, uns pozinhos minerais pulando do bolso do Timber. E ela fica, então achei a nossa Gaia Everfree, né? Tanto é que ela teoriza que o Timber ele esteja inventando essa história de Gaia Everfree para afugentar todo mundo dali, porque ele quer que o acampamento seja vendido. Mas beleza. Na manhã seguinte, né, as Human Five estão lá reformando a doca, só com cautela por causa dos poderes. Mas a Sunset aparece e acaba as inspirando com a canção Embrace the Magic. E graças a isso elas conseguem ter um controle maior dos poderes e os usam para acelerar a reforma. A Harriet quer organizar lá o desfile, a Sunset vai procurar a Twilight para tentar ajudar ela a aceitar a própria magia, né? Só que ela acaba ouvindo uma discussão entre o Timber e a Gloriosa na casa de barcos. Ele pede para ela deixar isso para lá, ela sai dali frustrada, né? O Timber vai logo em seguida. E a Sunset esbarra no Flash, que agradece pelo conselho e tal. E ela meio que admite que o Timber não é o que parece, mas ela não quer magoar a Twilight. Obviamente ela não cita nomes, né? Mas o Flash diz, Sunset, você mudou e tal, você é uma ótima amiga. E, sei lá, a gente não podia, sei lá, recomeçar e tal. E aí ela tá meio distraída porque ela nota o Timber entrando na floresta e diz, isso aí, vamos recomeçar.
E aí, ok, outro tremor acontece, a Sunset vai atrás e descobre, né, uma figura misteriosa entrando na pedreira. Ela manda uma mensagem para Twilight, dizendo, ó, me encontra aqui. E aí, beleza, elas entram na caverna com Spike e encontram um pilar de cristal que está emanando magia de Equestria. E aí a figura emerge das sombras, mas não é o Timber, e sim a Gloriosa, né? A Sunset acaba acusando ela de afugentar os campistas, mas a Gloriosa diz, não, eu nunca faria isso. E aí a Sunset, ela toca, né, na Gloriosa e finalmente descobre o que é que tá rolando ali. Basicamente, a Gloriosa atrasou o pagamento do terreno, o Filthy Rich comprou e ele quer transformar o lugar num resort spa. E aí ela diz, não, eu vou conseguir o dinheiro. Ele, tá bom, você tem até o final do mês. E aí, né, a Gloriosa tava chorando e tal, até que ela encontra uma trilha de pó mineral, segue até a caverna da pedreira e encontra, né, aquele pilar com 7 geodos. Ela acaba pegando 5 deles e consegue desenvolver a habilidade de controlar as plantas. O Timber até aconselha a não usar os poderes, né, mas a vontade dela de salvar o acampamento é mais alta. Então, todos os acidentes e fenômenos estranhos que estavam acontecendo desde que a galera de Canterlot High chegou foram causados pelo mau uso dos poderes da Gloriosa, né? Tanto é que é por isso que ela e o Timber estavam discutindo. Ele inventou a história da Gaia, né, para tentar encobrir o rastro da irmã. E aí, a Sunset e a Twilight, elas tentam argumentar com a Gloriosa para ela parar de usar a magia desses geodos antes que ela acabe perdendo o controle, mas ela se recusa. Ela tá com o foco de salvar o acampamento, né? Ela pega os 2 geodos que estavam faltando e ela meio que se transforma nessa criatura, né? Com poderes corrompidas de Equestria e tal. E aí, basicamente, ela prende a Twilight, a Sunset e o Spike na caverna e vai embora dali, né? A Twilight e a Sunset, inclusive, elas estão amarradas como se fosse num emaranhado de vinhas e tal. E aí, a Gloriosa, ela volta para acampamento e ela começa a criar um monte de barreiras naturais em volta do lugar ao som de We Will Stand Forever Free. Só que aí ela não nota, né, que tá apavorando todo mundo. O Timber até tenta abrir uma saída com o machado, mas é inútil. As Human Five, elas dão o pony up, né, usam os poderes para tentar salvar a galera, só que não dá. A Gloriosa é rápida demais. E aí o Spike vai, ele consegue se soltar, ele solta as meninas, só que eles ainda estão presos na caverna. Então a Sunset consegue convencer a Twilight a levitar a rocha para eles saírem dali. E aí, de volta, né, no acampamento, a Gloriosa pergunta por que as Human Five estão tentando a impedir de salvar o lugar. E a Harriet diz, eu até gosto daqui, é bem legal, mas eu tenho outras coisas para fazer na vida, né? Eu gosto de spa e tal. Isso só deixa a Gloriosa mais enfurecida. E os apelos do Timber, né, para ela parar já não surtem mais efeito. Então, ele acaba sendo aprisionado. Do lado de fora, o trio não está conseguindo entrar, então a Sunset convence a Twilight a abrir o caminho. E aí, né, o local tá quase todo tomado de vinhas. As Human Five, elas conseguem se proteger com o escudo da Harriet, mas por pouco, né? Então, a única esperança que eles têm é que a Twilight liberte o poder total dela, abrindo caminho pelas vinhas, só que ela ainda tá preocupada com a possibilidade da Midnight Sparkle tomar o controle, né? A Sunset e as outras garantem que não vão deixar isso acontecer, então ela começa a liberar a magia. E aí, dentro da mente da Twilight, ela tem uma batalha mental contra a Midnight Sparkle, porque, vamos ser sinceros, a Midnight Sparkle não existe mais, aquilo ali é só estresse pós-traumático da Twilight que está tentando consumi-la. Mas, graças ao apoio das amigas, ela consegue se libertar desse trauma. E agora, né, todo mundo está no modo Pony Up, a Twilight afasta as vinhas e consegue retirar os geodos da Gloriosa, ela volta ao normal, os geodos se transformam em colares e são direcionados a cada uma das Human Seven, e aí tudo voltou ao normal, né? Todo mundo trabalha em conjunto para consertar os danos do acampamento. A Gloriosa pede desculpas por ter deixado o poder subir a cabeça e admite a derrota para o Filthy Rich. Porém, a Celeste discorda daquilo, pois tanto os campistas antigos quanto os novos fizeram memórias para uma vida inteira, né? E aí os alunos de Canterlot High, eles planejam fazer um baile de cristal para arrecadar fundos para salvar o acampamento. A Gloriosa até gosta da ideia, mas não acredita que vão resolver tudo isso em um dia. Porém, as Rainbows, elas conseguem, né? Elas preparam a caverna da pedreira para o baile, enviam convite para todo mundo da cidade vizinha.
E aí uma montagem mostra vários momentos de sucesso ao som, né, de Legend You Were Meant to Be, tocada pela própria banda. E aí o acampamento é salvo, a Gloriosa ela se desculpa de novo por não ter pedido ajuda quando ela estava precisando logo de cara. O Timber e a Twilight passam um tempinho juntos, eles até marcam um encontro, mas a Gloriosa o chama, né, para conhecer alguns amigos dos pais deles. E aí as amigas refletem, né, sobre de onde vieram esses poderes dos Geodos. A Sansa acredita que elas estavam destinadas a ficar com eles e por isso que eventualmente acabou nas mãos delas. Porém ainda não sabe de onde que veio o Geodo, né? Nessa hora, a câmera nos leva de volta a Canterlot High e vemos que aquela estátua, né, com o portal de Equestria, tá com uma rachadura no topo, onde tem mais magia emanando dali. E aí, né, sobem os créditos do filme ao som de Hope Shines Eternal e temos uma ceninha pós-créditos bem rápida, onde vemos que a doca finalmente foi concluída, né, reforma. Porém, a Pink, ela quer comemorar com confete e acaba explodindo tudo de novo. O que deixa assim o meu Seven em choque, a Harriet até desmaia, né? Mas é isso, gente. Esse foi o filme, né? A review. Eu diria que é o mais fraco dos 4, na minha opinião. O melhor continua sendo Rainbow Rocks. Aí depois vem o primeiro. Depois Friendship Games. E aí esse, na minha opinião, né? Mas comentem o que vocês acharam aí embaixo. Cronologicamente, o próximo vídeo eu acho que vai ser mais alguns especiais de Equestria Girls antes de voltarmos, né, pra FIM. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fico Deus coração. Jesus chama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.